Porque todos os estudos linguísticos e paleolinguísticos feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizado. Se um ser humano passar o período da lalação, o que é a lalação? É quando a criança está assim, babá, mamãe, que é o lalação. Se a criança não aprender a falar naquela época, ele nunca mais aprende a falar. You what? Bom, entrando no segundo argumento que é apresentado no vídeo, que tem as perguntas fulminantes a ateus. Olha, esse segundo e os outros, eu fico assim abismado como alguém que tem o nível de escolaridade do Rodrigo Silva consiga dizer essas coisas com uma cara assim, uma cara limpa, sabe? Porque basicamente uma pessoa que faça uma pesquisa de Google por coisa de 5 segundos consegue responder essas perguntas. Então nós temos basicamente em 5 minutos e 55 segundos do vídeo, Rodrigo fazendo a afirmação ridícula de que a fala humana só pode ser desenvolvida por aprendizado, como se ele realmente fosse um especialista no assunto. Para citar a prova disso, ele fala sobre um estudo de caso no qual a pessoa esteve isolada e não consegue aprender a fala depois de muitos anos. Qualquer pessoa que se preze no ramo da educação sabe como funciona a plasticidade cerebral e o aprendizado para crianças. E como estudos de caso não nos dão indícios sobre a aprendizagem, porém não nos dão respostas definitivas. Ou seja, o estudo de caso não é estatisticamente significativo. Ele é somente usado para se reparar em um fenômeno, para se discutir a mais fundo, ou seja, levar a estudos posteriores, não podendo ser considerado como uma prova cabal de qualquer coisa. Para exemplificar, Rodrigo Silva, você pode acessar um link que eu vou deixar na descrição de um estudo de caso que vai dizer sobre uma pessoa que viveu sim isolada, mas conseguiu aprender a linguagem. Porém, sua capacidade certamente ficou limitada. Isto porque a capacidade de se comunicar não depende tão somente do desenvolvimento linguístico, mas depende do desenvolvimento social, afetivo dos indivíduos, o que se torna afetado exatamente pelo isolamento. Veja bem, não é como se nós pudéssemos realizar estudos estatísticos significativos sobre o assunto para confirmar ou negar essa hipótese, ou seja, é somente uma hipótese, não é uma tese, não é uma teoria, não é uma prova. Pois seria uma crueldade imensa colocarmos centenas de crianças isoladas sem aprender algo fundamental para viver em sociedade, como a comunicação. Eu digo, por favor, Rodrigo Silva, aprenda primeiro como funciona a metodologia científica antes de falar essas asneiras. Aqui eu vou deixar somente um dos trechos aqui que eu vou fazer uma leitura, que uma pesquisa rápida vocês podem fazer no Google, vocês vão achar também a respeito desse assunto. Aqui eu vou fazer a tradução rápida no Google para vocês, que talvez não entendam o inglês como outras pessoas do meu público aí. Então, o que nesse trecho ele fala, por exemplo, sobre o caso de Gini, né? Eu vou deixar aqui o tradutor fazer a leitura para vocês. Vamos ver o que fala sobre isso, vamos ver se concorda com o que Rodrigo Silva falou sobre o período da lalação. Talvez o exemplo mais conhecido disso seja o caso do gênio. Uma criança que foi encontrada aos 13 anos depois de passar quase toda a sua vida trancada em uma pequena sala com mínima interação humana e quase nenhuma exposição à fala. No momento em que foi retirada dessa situação abusiva, ela não falou. Ela rapidamente começou a imitar palavras e no primeiro ano fez um progresso impressionante no aprendizado de falar e entender inglês. No entanto, ela continuou a mostrar dificuldade em adquirir totalmente a gramática inglesa, mesmo muitos anos depois. Ou seja, o que nós vemos com esse estudo de caso, que ele nos dá, nesse caso, nos dá uma prova de que essa afirmação é incorreta. Porque, veja bem, para você demonstrar que uma hipótese ela é correta, você precisa de um número, nesse caso, um número estatístico significativo de pessoas. Porém, se você tem
um exemplo que demonstra o oposto da sua hipótese, somente um exemplo já é suficiente para demonstrar que a sua hipótese está incorreta. Então, qual que é a hipótese do que Rodrigo Silva está falando ali? Que após a lalação não é possível se aprender a linguagem. O que nós vemos nesse caso de Ginny, que é um dos casos mais conhecidos no mundo desse tipo de isolamento, e você pode encontrar outros casos que se tem disso, que são semelhantes a esses, inclusive casos em que foram feitos experimentos desumanos com crianças e que elas conseguiram sim, de fato, desenvolver a fala, algum tipo de fala, mas não exatamente da mesma forma que nós conseguimos desenvolver, porque o desenvolvimento delas foi o quê? Foi diminuído por conta do isolamento. Né? Então, nesse site que eu vou colocar ali, tem vários exemplos disso, em inglês, tá? Você pode fazer tradução no Google aí, se você não souber ler. Enfim, isso prova, por A mais B, que a hipótese está incorreta. Seria o mesmo que você dizer que todos os corvos são pretos e você encontra um corvo que é branco. Para você demonstrar que todos os corvos são pretos, você precisa encontrar um número significativo estatístico para você demonstrar. Mas se você encontrar um que seja branco, você já provou que a hipótese está incorreta. E exatamente por isso que eu vejo essas pessoas que são apologistas usarem dessa desonestidade intelectual. Não acredite nessas pessoas. Elas querem te enganar.